Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula hoje é sobre os cuidados de enfermagem no pós-operatório, mais necessariamente sobre as intercorrências que podem acontecer com os pacientes no pós-operatório imediato e quais são os cuidados principais que o enfermeiro ele deve fazer, atuar naquele momento para sanar, para ajudar a resolver aquela situação mediante esse paciente, certo? Tanto no momento pós-operatório imediato quanto imediato, ok? Então vamos lá. Lembrando, gente, que o pós-operatório ele se divide em imediato, mediato e tardio, ou seja, imediato é assim que o paciente finaliza a sua cirurgia, quando ele ainda está no centro cirúrgico, né, no CRO, na recuperação operatória ou recuperação pós-anestésica. O mediato é após o paciente sair do centro cirúrgico, quando ele fica no internamento ou quando ele já vai para casa imediatamente após o procedimento, que ele não fica internado. Então, são as primeiras horas, né, depois do procedimento, quando ele já tem se recuperado da anestesia. E o tardio são dias depois, quando geralmente esse paciente já se encontra em seu domicílio, né? Então, assim, nós vemos aqui vamos ver aqui algumas coisas que podem acontecer, né, com esse paciente quanto a complicações no pós-operatório. E aí, como é que esse enfermeiro ele deve atuar mediante essas complicações, certo? É importante a gente prestar atenção nessa frase que tem aqui nesse slide, ó. O enfermeiro, munido do conhecimento prévio, torna-se mais competente para desenvolver um plano assistencial capaz de assegurar um atendimento eficaz dentro da diversidade das manifestações psicológicas e fisiopatológicas de uma fase pós-operatória. Então, ó, quais são os principais sistemas que a gente vai discutir nessa aula, nessa videoaula, quanto a possíveis complicações? Nós temos o sistema respiratório, cardiovascular, termorregulador, tegumentar, sensorial, locomotor, urinário, digestório, imunológico e emocional. Então vamos lá. Quanto ao sistema circulatório, nós podemos ter indícios de sangramento. Como são esses sangramentos? Eles podem ser aparentes ou ocultos, certo? Aparentes quando, obviamente, a gente visualiza o sangue. Oculto quando pode haver, por exemplo, sangramentos internos, abdominais, um vaso, uma veia, uma artéria pode vir a se romper e, nesse caso, gerando algum tipo de sangramento que a gente, a olho nu, de imediato não descobre, mas com a sintomatologia e os sinais que esse paciente pode vir apresentar, aí sim a gente pode detectar, certo? Esse sangramento ele pode ser de origem venosa ou arterial, por ruptura espontânea de um vaso debilitado pelo traumatismo, seja cirúrgico, seja sob a situação do paciente, por afrouxamento das suturas empregadas no ligamento dos vasos. Gente, é importante dizer que uma ruptura de vasos, ela pode se dar ou por um afrouxamento na sutura, ou por uma sutura também muito, com quebra de técnica, não muito bem feita, ou em algum local inadequado, né? Por problemas no mecanismo de coagulação também. Então, quais são as manifestações de um sangramento? Apreensão, o paciente fica agitado, fica com sede, pedindo água, sudorese, pele fria, palidez. À medida que o quadro progride, ele pode evoluir com escotomas. O que são escotomas? A visualização daquelas estrelinhas, daquelas luzinhas brancas. Esse é um dos sintomas bem característicos de hemorragia, de hipovolemia, de perda sanguínea, certo? Sensação de fraqueza, e como eu já citei, hipotensão, palidez, perilabial e mucosas descoradas. Aí, a partir daí também aquela questão da baixa perfusão periférica, confusão mental, né? A hemorragia é uma situação de emergência, devendo o médico ser prontamente notificado. Então, provavelmente, esses pacientes com hemorragia pós-cirurgia, eles vão retornar ao centro cirúrgico, obviamente, para sanar essa complicação, certo?
Atitudes intervencionistas quanto ao enfermeiro, permanecer em atenção para a instalação precoce do quadro, realizar monitoração sistemática relacionada aos dados aferidos, ou seja, você imediatamente vai monitorizar aquele paciente, não precisa de prescrição médica para se monitorizar um paciente, gente. Então você vê que o paciente está começando a evoluir para um quadro de urgência ou de emergência ali na sua frente, no centro cirúrgico ou na clínica cirúrgica, imediatamente traz o monitor multiparâmetro, coloca lá pressão arterial, pulso, respiração, temperatura. Vocês podem fazer um HGT, a não ser que a glicemia para o local onde vocês trabalhem, o hospital ou a unidade de pronto atendimento, só seja liberada com prescrição médica por questões financeiras. Mas fora isso, vocês já mandem, vocês já providenciem que seja feito. E aí, além de observar, óbvio, esses sinais de sangramento, se necessário, já ir ofertando O2 a esse paciente, se ele tiver com baixa de saturação. Começar balanço hídrico, certo? Ver o que é que tem prescrito. E aí esse paciente ele pode vir a descompensar mais ainda e evoluir para um choque. O que é um choque? Uma insuficiência circulatória aguda com má distribuição generalizada do fluxo sanguíneo, que implica falência de oferta e utilização do oxigênio nos tecidos. Então, um dos motivos desse choque pode ser a hipovolemia, que é justamente essa questão do baixo volume de sangue, baixo volume intravascular. Então, começou sangramento em paciente pós-operatório, começa a queda de pressão arterial, né, eleva a resistência periférica, taquicardia, né? E aí tem 3 estágios, o compensado, o progressivo e o irreversível, de acordo com a urgência e a gravidade do quadro, certo? Aí vocês têm um quadrinho sobre os estágios do choque, né? O compensado é algo que a gente pode sim resolver rápido. Progressivo é quando ele já vai se agravando e aí a gente precisa o mais rápido possível, assim como o primeiro estágio, de uma intervenção médica. E o irreversível realmente quando a gente não consegue mais controlar aquele sangramento, certo? Então a gente fornece uma via para administração de medicamentos, uma via endovenosa pérvia, boa, ver a administração de líquidos. Se esse paciente não for renal crônico, fazer o sorinho aberto, caso seja esperar prescrição médica, porém já ir funcionando acesso, monitorando, vendo questão de necessidade de oxigênio sobre a prescrição ou realmente na urgência para aguardar o médico chegar. Ver a questão de coleta para exames, se vai precisar de alguma coisa mais específica junto ao médico, certo? E aí encaminhar para as devidas orientações médicas prescritas. Quanto à dor é, como a frase diz, é uma experiência subjetiva. Por quê? Porque o limiar da dor do paciente é diferente. Então, dor no pós-operatório, primeiro, avaliar a prescrição médica urgente. Ver o que é que tem, porque geralmente o paciente pós-operatório, ele já vem com prescriçãozinha para a dor, né? Tem lá SOS ou SN, que é se necessário, e o analgésico referido, certo? Então, a avaliação da dor, ela baseia-se em uma variedade de comportamentos, manifestações fisiológicas. A dor elevada, ela pode alterar a pressão arterial, pulso, respiração, pode dar palidez, tensão muscular, inclusive sudorese, pele fria, náusea, agitação, né? Então é um desconforto gigante. Então não menosprezem quando o paciente refere dor, né? Não achem, a dor, como eu disse, a dor é muito subjetiva, então não deixem passar batido. Sempre tem medicação, prescrição para dor. Vocês podem até utilizar essa escala de dor. Sempre perguntar ao paciente de 0 a 10, de 1 a 10, qual é o seu nível, quanto você daria para a dor que o senhor está sentindo agora, certo? E aí, investigar se a fonte da dor é realmente do processo operatório que esse paciente passou, ou se é por outro motivo. E aí, de fato, rapidamente ver prescrição com a terapia antiálgica que foi recomendada para esse paciente e monitorizar esse paciente. Lembrem-se que dor altera sinais vitais, então pode desencadear uma série de outros problemas, tá? Se não tratado. Náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos podem ocorrer largamente no pós-operatório, né? Desde
gerados por dor, desconforto, como aponta aí no slide, quanto por uma própria reação do organismo à droga analgésica, anestésica, desculpa, a droga anestésica que vai passando efeito aí, pode gerar uma série de desconfortos e náuseas, certo? Então é bom tratar rapidamente, porque pode gerar, inclusive, desequilíbrio hidroeletrolítico, uma vez que o paciente que ele vomita muito, ele vai vir a desidratar. O paciente vem de uma série de administrações, de procedimentos, inclusive jejum, né? Então, para que esse paciente ele desidrate é muito rápido. Então, ver questão de prescrição médica para medicação antiemética, né, que é antivômitos, e aí ver a questão da hidratação para evitar desequilíbrio hidroeletrolítico. E se esse vômito não parar, ver se tem prescrição médica para sonda nasogástrica e atitudes afins, né? Então, mais algumas atitudes, ver medidas de conforto, levar a cabeceira desse paciente para evitar broncoaspiração, né? Proteger a ferida operatória, né? Para proteger que esse paciente se esforce muito na área da cirurgia para não haver nenhuma deiscência e registrar no prontuário, registrar na evolução do paciente a hora, os episódios de vômitos, para que você prove e que você deixe documentado que esse paciente passou por esse quadro, certo? De náuseas e vômitos. Outra coisa, a distensão abdominal. Isso pode ocorrer muito também devido às drogas anestésicas ou devido ao próprio motivo do paciente ter estado estagnado, sem movimentação no pós-operatório, desde o pré, né? Então, para que esse paciente possa evoluir com peristalse, ele precisa primeiro iniciar o quadro de deambulação, né, pós-operatória e tal. Então, realmente a gente precisa ver questão de se esse paciente já pode deambular, se ele pode sempre incentivar muito essa deambulação, aquela questão de que o paciente não pode ficar se comunicando muito para não ingerir muito ar é verdadeira, certo? Isso pode ser visto também. E aí, se essa distensão abdominal, ela também a gente não der atenção, já vai começar a evoluir para dor, vômito, náuseas, né? Então, é algo que aparentemente não chama tanto atenção, mas depois que evolui sim, vai gerar dor, desconforto, né? Então precisa ser resolvido e a enfermagem ela pode atuar bem nesses quadros. Então, a gente pode observar a ausência ou presença de flatulências, de ruídos hidroaéreos desse paciente, se ele realmente está tendo os movimentos peristálticos, mas eles estavam diminuídos por causa da não movimentação desse paciente, né? Se ele está sentindo dor, se também tem náuseas e vômitos, e ter cuidado com a ferida operatória, né? Se essa distensão não vai atuar gerando tensão aí na sutura, né? Então, assim que o paciente puder deambular, a gente providencia de imediato a deambulação desse paciente, a movimentação. Então, reconhecer fatores de riscos, monitorar esse paciente e realmente colocar ele para deambular. As tromboflebites, elas também podem ocorrer devido ao paciente ter passado muito tempo numa posição só, por esse paciente ter se movimentado pouco durante esse período, e aí pode gerar uma migração de trombos para os membros inferiores desse paciente, gerando a famosa TVP, trombose venosa periférica, certo? Então, a reação inflamatória da parede de um vaso nas estruturas adjacentes predispõe à formação de trombos que, se desprendidos, podem provocar embolia. Como essa embolia? Pode ir para pulmão, pode ir para coração, pode ir para cérebro, certo? Então, a gente tem que tratar essa trombose venosa, certo? Aí, gente, é o seguinte, tenham muito cuidado com a sintomatologia de pacientes que não está, mas está predisponente à trombose, e paciente que está com trombose venosa. A trombose venosa, para ela ser prevenida, o paciente tem que deambular, o paciente tem que fazer exercício físico, movimentar. Mas uma vez que essa trombose venosa ela é instalada,
o paciente não pode se locomover, tá? Então, imobilidade no leito, para quê? Para evitar que esses trombos eles se desloquem, né? E cause complicações nos órgãos vitais, como eu falei, coração, pulmões e encéfalo e cérebro, certo? Então, fatores de risco, idade, obesidade, pacientes que não estão se movimentando, pacientes de cirurgias longas, passaram muito tempo na mesma posição, certo? Cirurgias pélvicas de quadris, que pode gerar a questão de trombos e a migração desses trombos. Então, sintomatologia, hiperemia no local, edema, dor e calor no local afetado, certo? Então, pode agir, pode ser superficial ou pode ser profunda, né? Então, a gente deve tratar. Afeta principalmente veias na parte inferior da perna e na coxa, né? A questão do coágulo, como eu já falei. E aí, principalmente as mulheres, elas estão mais predisponentes a esse tipo de complicação, certo? Uma das formas de se diagnosticar esse quadro é o sinal de Romans. Com esse sinal de Romans, a gente pega a planta do pé do paciente e faz uma flexão, coloca ele fletido, e quando a gente vai soltando, quando a gente faz esse movimento, o paciente já sente grande dor, certo? Alguns pacientes, eles chegam a se incomodar muito, chegam a gritar de dor, quando a gente faz esse sinal, certo? De flexão, assim, empurrando a planta do pé do paciente, que se chama sinal de Romans, uma das formas de se diagnosticar TVP, tá? Então, podemos imobilizar o paciente para que esse trombo ele não se desloque, fazer medidas de caráter profilático, aquecer membros inferiores. Isso aí, gente, profilático, certo? Isso aí, se o paciente ainda não tiver com TVP, essa questão de atividade física e tal, para que ele não se movimente. Que o paciente se movimente e o trombo não se movimente. Mas uma vez o paciente com o trombo, a gente não pode mais movimentar, tá? Tem que agir de acordo com a prescrição médica, com as medicações para desmanchar este coágulo, tá? Retenção urinária ocorre bastante por causa do anestésico, né, da morfina, principalmente utilizada no anestésico. Em homens também por questões psicológicas, porque o homem, vocês sabem, o homem urina de pé, então o homem está deitado por horas, ele às vezes não consegue fazer de imediato, né? Então, se houver prescrição, né, para fazer uma sonda de alívio após diversas tentativas, a gente faz, porém tentar de todas as formas fazer outras medidas não invasivas para que esse paciente venha urinar, como compressas frias, até ligar a torneira assim do lado dele, deixar ele sozinho um pouquinho para ver se ele consegue urinar. Se ele não conseguir, aí sim, mediante a prescrição médica, a gente pode fazer uma sonda de alívio. Depois, aos poucos, o reflexo miccional ele vai retornar sim, e o paciente vai conseguir urinar, certo? Ilho paralítico pode ocorrer após cirurgias intestinais, que isso aí se caracteriza por ausência de ruídos hidroaéreos, né? Então a gente precisa comunicar ao médico para que ele venha fazer a intervenção. Constipação intestinal, também por causa da falta de movimentação do paciente, por causa de resíduo de efeito dos anestésicos, né? Então, de acordo com a movimentação e esse paciente em sua abertura de dieta pós-operatória, ele pode começar a se movimentar, a se alimentar e vai voltar a evacuar normalmente, certo? Então, todas essas orientações a gente já foi falando durante a aula, de monitorizar, ver débito e promover deambulação assim que possível, dieta laxativa, bastante hidratação desse paciente conforme as possibilidades, para que ele volte, né, aos movimentos peristálticos comuns. Alterações hidroeletrolíticas, paciente que teve muitos vômitos, né, sudorese, esse volume hidroeletrolítico ele precisa ser reposto, paciente que teve hemorragia, então ele precisa de uma hidratação adequada, óbvio, mediante prescrição médica, né? Complicações pulmonares, principalmente mediante esses fatores de risco, pacientes que foram operados, mas pacientes idosos, tabagistas, que têm alguma doença de base, tipo uma DPOC, obesidade, sedentarismo,
Então, esses pacientes eles são bem predisponentes para alguma complicação pulmonar, para alguma dispneia transitória no pós-operatório, mas que aí a gente vai resolvendo só um momento. E ver também se não são questões de anestésicos e depois de um tempinho isso vai se resolvendo, óbvio, ver se necessita do suporte de oxigênio e de alguma intervenção mais profunda, certo? Então, lembrem-se da questão da escala de Aldrich, que a gente já discute em sala de aula. Vejam sempre vigília do paciente, sinais vitais, nível de consciência desse paciente, não deixar o paciente de pós-operatório imediato, muito tempo sozinho, está sempre lá por perto, porque algumas alterações elas surgem abruptamente, né, ou silenciosas, e aí a gente tem que estar sempre de olho, tá? Então, cuidado, muito cuidado, cuidados intensivos no pós-imediato e imediato também. Então, até a próxima e vamos responder as questões.